E aí, focou, pegou? E hoje nós vamos falar sobre... Eu vou tentar abrir os teus olhos, na verdade. Vamos falar dessa questão igrejas evangélicas e sindicatos. Mas antes vamos tomar o gole divino, porque é só com a água pra gente empurrar essas palhaçadas desse mundo evangélico. Dessa pastorada que a gente vê hoje aí apoiando o presidente Bolsonaro. Se você não bebe água, beba água, porque água faz bem, o seu organismo agradece. Bora pro vídeo? Amém! Pra quem não me conhece, eu sou o Zay, você está no meu canal Fala Zay. Como é que vão vocês? Essa semana foi uma semana, turbulenta. Foi manifestação dia 7, manifestação dia 12. E cara, sinceramente, o Brasil não é para amadores. Mas o importante é que sobrevivemos tudo isso e eu estou aqui sentado nessa cadeira, esperando que você esteja bem, todos correndo atrás de seus objetivos. E eu, claro, vamos falar sobre esse mundo evangélico, esse mundo gospel. Aleluia! Dá uma olhada nessa foto aqui. O que você me diz dessa foto? Isso aqui é uma foto antiga, maluco. Agora dá uma olhada nessa outra foto aqui. Essa aqui também é uma foto antiga, né? Daí alguns 3 anos atrás, né? Lá quando o Bolsonaro estava na campanha. Agora olha essa foto aqui. Essas fotos, para você entender, essas fotos falam algo que às vezes a gente não entende muito bem ou talvez até entendemos, mas deixamos passar despercebido. Eu quero deixar uma coisa clara, eu nunca fui contra a igreja, eu sou contra essa cambada que se chamam de pastores, que se veneram como líderes espirituais, mas não passam de verdadeiros políticos. No meu entendimento, um pastor deve ter, ou deve ser pelo menos, um pastor ele deve ser uma ferramenta que venha contribuir para o amadurecimento e emancipamento das pessoas com relação a uma fé, e não para serem pessoas que venham tornar os seus fiéis dependentes espiritualmente falando, tornando assim infantis na fé. E eu estou diariamente nesse canal aqui tentando furar essa bolha para você enxergar uma outra realidade que está por trás desses santos homens de Deus. Amém! Mas enfim, a ideia do vídeo é falar sobre igrejas e sindicatos. Será que a igreja liderada por essa pastorada aí não se tornaram um sindicato? Ativista político a gente sabe que se tornaram, né? Menos pastor. Mas a verdade é que a igreja no geral, que sempre focaram, optaram uma certa discrição no seu ofício de evangelização e social, que cá entre nós, a maioria fazem um trabalho, porém o foco é outro totalmente, que você já vai entender. O problema é que de alguns anos para cá estão literalmente se manifestando com ativismo político. E detalhe, um ativismo político de direita, né? Que é o que a gente está vendo agora na atualidade. Comprar a briga pela direita, aonde percebe-se que os seus principais líderes, né, se tornaram verdadeiros ativistas políticos e menos pastor. Ao exemplo aí do pastor Silas Malacheia, conforme a gente chama aqui, o René Terra Velha, né? O pastor do Sorriso Valioso, Marcos Felicianos, aquele outro que é uma verdadeira piada, o Tony de Paula, que, pelo amor de Deus, e entre esses tantos outros, né, que acabaram até compondo algum deles a bancada evangélica, que é outra palhaçada nesse contexto. E eu vou te dizer algo, de acordo com o meu conhecimento, né, dentro desse contexto aí de informação, que inclusive muitos me têm como perseguidor de igreja, mas eu não sou um perseguidor de igreja, persigo sim esses malandrões da fé. Com essa experiência que eu adquiri de conhecimento em torno disso, eu vejo isso tudo como um grande perigo para a nação brasileira e principalmente um perigo muito grande para a igreja. E quando eu falo igreja, eu falo no geral, igrejas evangélicas
evangélicas, que estão literalmente correndo um risco, em outras palavras para você entender, à beira do abismo, assim como aconteceu com a Igreja Católica lá nas décadas de 80 e 90, e dos próprios sindicatos do Brasil, aonde se posicionaram como um forte braço político de ativismo, aonde se posicionaram fortemente como um braço político da esquerda e dos sindicatos, né, que existe pelo Brasil inteiro. Foi um erro que cometeram e hoje alguns se arrependem amargamente. E agora a igreja evangélica está no mesmo caminho, maluco, correndo o mesmo risco, comprando a briga bolsonarista. Em outras palavras, pintados de verde e amarelo, porém comendo da migalha política, enquanto os seus líderes estão literalmente buscando poder e posições de alto escalão como verdadeiros influenciadores dentro desse contexto político. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a sociedade, através dos seus representantes políticos eleitos, lá na reforma trabalhista de 2017, puseram um freio na fonte de alimentação dos sindicatos, apoiando a iniciativa do próprio Congresso Nacional em desobrigar a contribuição sindical. E os sindicatos que atuavam muito mais como braço direito da esquerda seguiam a cartilha orientada pela manutenção dos seus representantes. Estão entendendo? Isso é, os seus representantes no poder e que acabaram deixando de lado o tema de interesse do desenvolvimento do Brasil. Para você que não entendeu, é da mesma forma que as igrejas evangélicas hoje estão correndo um risco de arrumação, como aconteceu com os próprios sindicatos. E eu vou dizer uma coisa para você, preste atenção que eu vou falar aqui. Já existe movimentos nos bastidores do Congresso Nacional e no próprio Judiciário de rever o Estatuto de Imunidade, presta atenção, imunidade tributária das igrejas. Isso é, imunidade tributária para as igrejas. E eu vou ser bem sincero, grande parte da sociedade, maluco, já está pegando um nojo desse tal ativismo gospel. Cara, basta dar uma olhada aí quando o senhor presidente da república acaba acatando os conselhos desses mestres da fé, dessa pastorada, que para mim são ativistas políticos, literalmente, mas que estão lá como gurus, né, do Bolsonaro, tentando conduzir o Bolsonaro no âmbito espiritual e no final estragando muitas vezes o que deveria estar acontecendo da melhor forma. Tudo que eu falei aqui nesse vídeo, guarde, arquive, porque no final não venha me dizer que eu não avisei vocês. Sou a favor das igrejas, sempre fui a favor das igrejas, sempre fui defensor dos pastores que lutam, que estão lá de verdade fazendo algo em prol da sociedade, dos fiéis, mas bato contra e vou bater até o fim contra esses ratos de púlpitos que estão literalmente envolvidos numa ganância por poder e que não basta mais dominar aos seus fiéis, a mente dos fiéis, e querem partir para um domínio político, se tornando verdadeiros ativistas políticos. Você que foi nessa manifestação dia 7, induzido pelo seu líder, algum momento esse teu líder falou do que está acontecendo, que é exatamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês aqui? Olha só, proposta quer colocar fim à presença de religiosos nos presídios. E aí vai a notícia aqui, maluco do céu. Eu não tenho tempo no vídeo para explorar, eu posso fazer um vídeo sobre esse assunto aqui durante a semana. Mas só para você ter uma ideia, uma proposta do DEPEN, daí é o departamento, quer eliminar a presença de religiosos dentro da penitenciária e presídios. A ideia é substituir a visita de religiosos aos presos por sistema fechado de áudio na forma de rádio ecumênica. Para o DEPEN, com o sistema, inexistiria a necessidade da entrada dos líderes religiosos nas áreas internas do estabelecimento, como ocorre hoje. Eu quero só fazer uma pergunta. O pastor que induziu, que forçou você, que pagou a sua passagem, deu dinheiro para você ir na manifestação, falou em algum momento de que esse risco aqui ele está correndo de ser impedido? Claro que não falaram, né? Até porque essa pastorada ativista aí que eu coloquei, a preocupação deles é estar fazendo
fazendo politicagem, né, para assim garantir um ganho, né, envolvidos como verdadeiros sindicatos chamado de igrejas, mas que no final a preocupação em levar as boas novas, em fazer algo em prol, né, daqueles que precisam ouvir uma palavra de um pastor, de um líder de verdade, é a última coisa que eles estão preocupados. A verdade é que esses líderes estão literalmente contribuindo cegos, literalmente cegos, e cegando seus fiéis para não enxergar o outro lado do que está acontecendo. Uma verdadeira palhaçada. Mas enfim, em relação à proposta, a pastoral carcerária da Conferência Nacional do Bispo do Brasil, a CNBB, iniciou a coleta de assinaturas para uma carta aberta rejeitando a proposição. Os católicos que aprenderam a lição lá atrás que eu falei no vídeo estão lutando sozinhos para que isso não venha acontecer, enquanto a igreja evangélica está do lado da direita, defendendo o bolsonarismo de um em dente. Eu não sou contra defender o Bolsonaro, mas sou contra pastor estar envolvido com essa patifaria toda aí. Pastor é para pastorear e defender, né, o seu rebanho. Essa é a verdade. Sou contra a pilantragem em cima do bolsonarismo. É assim que funciona. Esses pastores, infelizmente, não estão olhando e enxergando o que realmente está por vir. Falam de calar, falam de perseguição religiosa, mas a perseguição religiosa está no rastro deles enquanto eles estão atrás de defender a nação em prol, né, de um ativismo político. Eu sou sincero em dizer, cara, o Brasil não é para amadores. De que adianta você seguir esses gurus do Bolsonaro, né, esses pastores evangélicos, fazer as passeatas, manifestações aí em prol de liberdade religiosa, enquanto na contrapartida estão sorrateiramente tentando acabar com a liberdade religiosa? Por que não enxergam isso? Explique pra mim aí embaixo. Eu vou encerrar o vídeo dizendo assim: infelizmente os evangélicos no Brasil, a maioria que segue esse tipo de raciocínio aí de uma liderança evangélica, pastores, defensores da fé, mas que são verdadeiros ativistas políticos, pra mim não passam de crentes que vivem num mundo de otário. Essa é a verdade, é assim que eu enxergo. Depois não diga que eu não avisei. Se você concorda comigo, comente aí embaixo, deixa o seu joinha que é importante. Pegue esse link, divulgue nas suas redes sociais, porque é assim que vai acontecer. E guarde esse vídeo para depois você não dizer que eu não te avisei. Esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.